Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Brasil, boa tarde, Cornélio. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os teoremas de invariância, que a última coisa que a gente viu foi o teorema de Lyapunov, que a gente pode usar funções de Lyapunov para determinar se um certo ponto de equilíbrio ele é estável ou não. Isso sem precisar calcular explicitamente as trajetórias do sistema, só analisando a dinâmica do sistema. É uma ferramenta muito poderosa para todo tipo de sistema, linear, não linear, variante, invariante e por aí vai. Uma das coisas que a gente pode usar esse teorema de Lyapunov para conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo com o nosso sistema é, é determinar não só se um ponto de equilíbrio, por exemplo, é estável, mas qual região em que ele vai ser estável. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse sistema aqui, esse sistema aqui, né? Que já a gente vai ver a dinâmica dele, mais detalhes. Esse aqui é o plano de fase dele. Então, a gente consegue ver que a origem é estável, porque está traindo trajetórias numa certa região, só que algumas trajetórias, por exemplo, essa trajetória começando aqui, ela vai embora para o infinito. Então, existe uma certa região de condições iniciais que tendem para minha origem. Existem outras condições iniciais que estão indo para o infinito. Essa região de todas as condições iniciais que estão tendendo para esse meu ponto de equilíbrio, para a origem, no caso, é o que a gente chama de região de atração deste ponto de equilíbrio. E isso é interessante para a gente saber quais são as condições iniciais que estão tendendo para o meu ponto desejado, porque isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente for trabalhar com controle depois. Que meu interesse é fazer um controle que tem uma abrangência, a maior abrangência possível. Então eu quero controles que gerem regiões de atração maiores, cada vez maiores. Então essa que é a ideia. Então isso que é interessante da região de atração. E quando a gente trabalha com função de Lyapunov, a gente consegue ter uma noção, pelo menos uma aproximação de qual seria uma região de atração para esse sistema. Só que para a gente entender isso, esse resultado vem dos teoremas de invariância. Bom, para a gente entender melhor isso daí, vamos lá. A gente vai precisar aqui de algumas definições. A primeira definição é o que é um conjunto positivamente invariante. Então, certo conjunto M é positivamente invariante, C e somente C. Toda condição inicial que pertence a M vai gerar uma trajetória que vai ser sempre pertencente a M para T positivo. Então, a partir daquele tempo inicial de análise, se esse tempo está no conjunto M, então esse conjunto é positivamente invariante, se somente se as trajetórias permanecerem em M. Então, por exemplo, desenhos. Vamos supor que esse conjunto aqui é positivamente invariante. Perfeito, certinho. Então, quer dizer que uma trajetória que começa aqui em M nunca vai deixar esse conjunto. Então, pode ser até que fique andando aqui, tudo, um monte, né? Mas nunca vai deixar esse conjunto. Então, se isso acontecer, quer dizer que M é um conjunto positivamente invariante, ok? Até pode acontecer de trajetórias, de repente, entrarem nesse conjunto M, e se a gente sabe que entrou no conjunto M, uma vez lá dentro, vai ficar eternamente lá dentro também, se for um conjunto positivamente invariante. Então, se a partir da minha condição inicial, se na minha condição inicial tiver, ou em algum ponto ela chegar no ponto M, quer dizer que para todo o tempo, a partir desse ponto em que ele está em M, ele vai ficar em M para sempre. Então, essa que é a ideia do conjunto positivamente invariante. E quando a gente olha a região de atração, né, intuitivamente a região de atração ela é um conjunto positivamente invariante, que eu estou procurando trajetórias que vão para a origem, quer dizer que no caso vão ficar eternamente nesse conjunto, que seria a minha região de atração. Então, quando eu faço buscas por regiões de atração, eu estou procurando por conjuntos que sejam positivamente invariantes. Muito bem. Olha, desenho bonito. Outra definição que a gente vai usar depois, mas é bom já falar agora, é a definição do conjunto invariante, sem a palavra positivamente, né? A definição é muito parecida, né? X0 pertence a M, então implica que Xt vai pertencer a M, só que aqui é para todo tempo pertencente aos reais. No conjunto positivamente invariante, a gente só analisava a partir do tempo em que acontece aquela condição inicial. Aqui eu estou supondo sistemas invariantes do tempo, por isso que eu estou usando o x de 0 e não o x de t0. Né? Mas enfim. Então, um conjunto invariante, ele vai satisfazer essa propriedade, inclusive para todo t antes da minha condição inicial de análise.
né, no conjunto invariante. Isso quer dizer o quê? Que se eu for para frente no tempo ou se eu for para trás no tempo, minha trajetória vai ficar presa nesse conjunto M. Né? Então, a gente percebe aqui que esse conjunto M ele não é invariante. Né? Porque, por exemplo, se eu comecei minha trajetória aqui, nesse ponto, né, para frente no tempo ele está em M, mas para trás no tempo ele não estava em M. Okay? Ele pode ter começado em outro ponto e ter entrado em M. Tá? Então o conjunto ele é invariante se andando para frente e para trás no tempo, ele vai ficar sempre naquele conjunto. Tipicamente existem dois tipos de elementos que são conjuntos invariantes, que é o ponto de equilíbrio, porque uma vez, eu coloquei estaticamente estável, mas na verdade todo ponto de equilíbrio ele é positivamente invariante, porque se minha trajetória está lá no ponto de equilíbrio, ele vai ficar parado. Então, independe se eu andar para frente no tempo, se eu andar para trás no tempo, ele está parado naquele ponto lá. Então, ele é um conjunto invariante. E ciclos limite, também a gente considera como conjuntos invariantes, né? Uma trajetória periódica e, né, por exemplo, essa trajetória aqui, né? Ignora esse título aqui, porque eu estou usando uma figurinha de um outro exemplo lá para frente. Essa figura aqui é um ciclo limite, né? Você vê que uma trajetória começou aqui, veio para cá e ficou em cima desse ciclo girando aqui. Então isso que é um ciclo limite, vai ficar girando para cá e se eu for para trás no tempo ele vai continuar girando nesse ciclo aqui, né? Supondo que ele está exatamente nele, né? Tipo, ele não escapa do ciclo nem para frente nem para trás. Não é o caso de tender a um ciclo, né? É o caso dele estar em cima de um ciclo, ok? E a gente está interessado em determinar conjuntos que sejam positivamente invariantes, que é o importante para a definição da nossa região de atração. Né? Como que a gente pode usar o teorema de Lyapunov para determinar conjuntos positivamente invariantes? Vamos lá. Então vamos supor que eu tenha v de x uma função de Lyapunov e v ponto de x é negativo em alguma região. Então eu já achei uma região em que v ponto é negativo. Agora vamos considerar um conjunto que eu estou chamando de ômega c, que são todos os x's tais que a função de Lyapunov, não a derivada, a função de Lyapunov é menor do que c, que esse valor de c que está aqui para todos os x. Tá? E vamos supor que ômega c é limitado, que no caso da função de Lyapunov, normalmente se v ponto for negativo para todo esse conjunto ômega c, então esse conjunto é um conjunto positivamente invariante. Vamos entender um pouquinho melhor esse conjunto ômega c. Vamos supor um exemplo. Tá? Fazer preto aqui. Tudo bem. Um exemplo. Vamos supor que eu estou usando a função de Lyapunov v de x igual a x1 quadrado mais x2 quadrado. A boa e velha função de Lyapunov. O que seria o conjunto associado a essa função de Lyapunov? Por exemplo, o conjunto ômega 16, por exemplo. Né? São 6. Vai ser o conjunto de todos os x pertencente ao R2, que aqui eu estou trabalhando com duas dimensões, né? Tais que a função v de x, que no caso é x1 quadrado mais x2 quadrado, seja menor ou igual a esse valor de c, 16. E a gente consegue perceber nesse exemplo que a função de Lyapunov é uma circunferência de raio 4. Porque é a região em que x1 quadrado mais x2 quadrado é menor ou igual a 16. É a região em que v de x é menor ou igual a 16. Ok? Então, essa é a definição desse conjunto ômega c. Beleza? Então, essa função v de x é uma função bidimensional. Quando eu vou visualizar essa região aqui, é como se eu estivesse vendo as curvas de nível dessa minha função de Lyapunov v de x. Se fosse um valor de c menor, se fosse um ômega, vou trabalhar com quadrados aqui, né? Um ômega 9, o que seria ômega 9? Vou fazer em vermelho aqui. Né? O ômega 9, ele seria a circunferência, o interior da circunferência de raio 3. Então, o interior da circunferência de raio 3. Se fosse o ômega 4, então seria o interior da circunferência de raio 2. Ômega 3, né? Famoso aí nas televendas. Então, a gente percebe que esse valor de C, que é esse parâmetro aqui, supondo que a função de Lyapunov ela é definida positiva, que tem que ser, né, porque senão não é função de Lyapunov. Então, esse conjunto ele
se ele for um conjunto fechado. Então, quando eu for diminuindo esse valor de C, então quer dizer que eu vou diminuindo o valor da curva de nível da minha função de LeApO9. E conforme eu vou aumentando o valor de C, eu estou aumentando essa minha curva de nível, ficando cada vez maior, cada vez mais abrangente, de área maior, enfim, tal de volume maior, dependendo da dimensão que a gente está. Aqui eu estou usando curvas de nível porque a gente está trabalhando na dimensão 2, então fica mais fácil de enxergar. Okay? Então, esse aqui é a definição de ômega C. Ele tem um formato que depende da minha função de LeApO9, e são as curvas de nível dessa função de LeApO9. Se eu usasse uma outra função de LeApO9 do tipo x1² sobre 3 mais x2 ao quadrado sobre 10, isso aqui seria um elipsoide, as curvas de nível seriam elipsoides com uma certa excentricidade aí, e por aí vai. Beleza? Muito bem. Então, como que eu acho um conjunto positivamente invariante? Eu vou procurar conjuntos ômega C, ou seja, eu vou procurar curvas de nível aqui da minha função de LeApO9, de forma que V ponto seja negativo aqui dentro dessa minha curva de nível. Então, por exemplo, vamos supor aqui, eu achei uma V de x, e eu determinei que ômega C para um certo valor de C é essa função aqui, essa curva de nível aqui. Tá, vamos supor que ômega C é essa curva de nível aqui. Se no interior dessa curva de nível V ponto sempre for menor ou igual a zero, só para ver a definição, então quer dizer, aqui dentro V ponto é menor ou igual a zero, então quer dizer que essa região, esse meu conjunto, vai ser positivamente invariante. Quer dizer que trajetórias que comecem aqui dentro nunca vão sair daqui. Não necessariamente, nesse caso aqui, vão tender para zero, porque é menor ou igual, né? Mas também nunca vão sair. Ok? Bom, então vamos fazer um exemplo, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, talvez. Então vamos pegar essa dinâmica de sistema, que é a dinâmica de sistema que gera esse plano de fase que a gente viu aqui. A gente já viu esse aqui na aula anterior. Usando essa função de LeApO9, maluquíssima aqui. E a gente tinha chegado à conclusão, quando a gente fez a análise da derivada negativa, que V ponto é negativo nesse conjunto x1 entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Ou seja, aqui dentro V ponto é negativo. Muito bem. E até tinha ressaltado, olha, presta atenção aqui, não necessariamente a região de tração é a região em que V ponto é negativo. Tá? E agora vai ficar claro o porquê. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, para entender melhor essa questão que a região ser negativa, o V ponto ser negativo não quer dizer que minha trajetória está sendo estável, né? O que significa então V ponto ser negativo? Então, vamos fazer um filminho aqui. Então, deixa eu fechar. Então, tem isso aqui. Eu vou analisar uma certa trajetória, né? Vamos ver se dá certo. Aí, não tô bem. Então, vou analisar uma certa trajetória, tá? Alô? Aí. O que eu tenho aqui? Esse traço preto é uma trajetória do meu sistema. É uma das trajetóriazinhas que está rolando no meu sistema. Tá? Deixa eu pausar aqui. Uma trajetória que começou aqui e indo para lá. Então, ela está na região em que V ponto é negativo, né? Dentro dessa faixa aqui. E ela tá, só que eu sei, tipo, já olhando no futuro, que ela não é uma coisa estável, que ela tá indo embora aqui. Muito bem. Esse vermelho é a minha curva de nível daquela minha função de LeApO9. Aqui é quando V de x é menor ou igual a um certo valor de C. Eu nem sei qual que é o valor de C no caso, mas é um certo valor de C. Então, essa aqui é a ideia Então, tá aqui a curva de nível. O que está acontecendo? Conforme eu estou andando com a minha trajetória, você percebe que a curva de nível está fechando, está ficando cada vez menor. Né? Então, o V ponto ser negativo quer dizer que as curvas de nível da minha função de LeApO9 está ficando cada vez menor, ela está contraindo. Lembra que quando a gente vai diminuindo o valor de C, a minha função de LeApO9 vai contraindo cada vez mais. Então, essa que é a ideia. Não quer dizer que minha trajetória está necessariamente indo para o meu ponto de equilíbrio. Quer dizer que minha função de LeApO9, as curvas de nível estão se contraindo. Né? Então, vamos começar do comecinho de novo, que eu cortei. Né? Aí. Né? Então, vai demorar um pouquinho, né? Porque o nível de programação está maravilhoso, rápido pra caramba. Aí.
Então, tá aqui, eu estou dando uns pulinhos, então vejam que está diminuindo, está se contraindo as curvas de nível da minha função de LEAP9. Está contraindo, 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 está ficando cada vez menor, sucesso. Só que ele está se aproximando dessa região em que V ponto deixa de ser negativo. O que acontece quando V ponto deixa de ser negativo? Minha curva de nível vai começar a aumentar de novo. Então está aumentando até... Agora já não garante mais nada de estabilidade. Então o que aconteceu? Enquanto ele estava aqui nessa parte aqui, a curva de nível estava de fato contraindo. Só que chegou num ponto em que ele chegou no limite, que V ponto é igual a zero, e daqui para frente a curva de nível começou a aumentar, a ficar cada vez maior. Isso quer dizer que ele vai para a instabilidade a partir daí. Olha que chato. Então qual que é a ideia, para a gente trabalhar com região de atração? Se eu quero achar a região, uma ideia da região de atração para esse sistema aqui, eu preciso achar um conjunto ômega C que esteja totalmente contido dentro dessa faixa. Okay? Então, eu vou achar um conjunto ômega C que esteja totalmente dentro dessa minha faixa entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Por exemplo, se eu pegar aqui, ignora esses faixinhos aqui vermelho, porque é lixinho. Se eu pegar aqui o meu ômega C, o meu C é o valor de 1.0901 no caso, e dentro dessa minha região vermelha, ou melhor, essa minha curva de nível, que é a minha curva vermelha, ela está totalmente dentro da minha faixa V ponto menor ou igual a zero. Menor que zero, no caso aqui, que é estritamente menor do que zero. Então, não tem jeito de eu ter uma trajetória aqui que faça como aquela outra lá. Tipo, aqui toda a trajetória vai começar aqui e não tem jeito, essa curva de nível vai começar a decrescer. Então, decrescendo, vai começar a se afastar dessa região que o V ponto é igual a zero, que V ponto começa a ser positivo, vai começar a decrescer, vai começar a se afastar dessa região, porque quando decresce ela fica cada vez mais enxuta, contida, E isso quer dizer que meu sistema vai ficar, minha trajetória vai ficar totalmente contida aqui, e como sempre está decrescendo minha curva de nível, ela vai uma hora espremer para zero, entrar nesse buraco negro, que é a origem, e está estável. Então essa seria uma aproximação da minha região de atração, por exemplo, porque é uma região ômega C que está totalmente contida na região em que o V ponto é negativo. É a minha região de atração perfeita e maravilhosa? Não, porque eu tenho trajetórias ainda que estão sendo estáveis, mas estão fora dessa região que eu achei. Essa foi a região que eu calculei, seria a minha aproximação da região de atração. Não é a região de atração maravilhosa do meu ponto de equilíbrio. Tá? Inclusive, o problema de achar a região de atração de um certo ponto de equilíbrio para sistemas não lineares genéricos é um problema, até onde vai meu conhecimento build, é um problema em aberto ainda. Não tem uma técnica que fala, olha, você faz isso aqui, você acha com certeza todas as condições iniciais que vão tender para a origem. O que você consegue é aproximações. E, dessa nossa análise aqui, a cara da região de atração que a gente vai encontrar é a cara da função de Lyapunov. Se eu estou usando funções de Lyapunov do tipo x1² mais x2², minha região de atração que eu vou achar vai ser uma circunferência. Se eu usar essa função de Lyapunov, minha região de atração vai ser uma elipsoide. Se eu usar uma união dessas duas funções aqui, porque tem técnicas que fazem união de várias funções de Lyapunov, eu vou usar, vai ser uma união de circunferências com elipsoides, a minha região de atração. Então essa aqui é a ideia do teorema da invariância para determinação desse tipo de elemento. Ok? Então, recapitulando. Como que eu sei, como que eu determino um conjunto positivamente invariante? Então, primeiro, eu determino aqui, vamos supor que eu tenho aqui um x1, x2. Então, estou lá, chutei uma certa função de Lyapunov, achei em azul a região em que essa função de Lyapunov ela é negativa, menor ou igual a zero, e vou determinar meu conjunto positivamente invariante como ômega C, que está dentro desse meu conjunto que é negativo. Então, esse conjunto aqui, se eu achar um conjunto ômega C que está totalmente dentro da minha região que vai ponto negativo, quer dizer que esse cara aqui é positivamente invariante. Ok? Bem,
Então, tem exemplos aqui, por exemplo, nesse exemplo bonitinho aqui desse sistema. Eu não vou fazer na mão nem nada, mas eu tenho essa função de Lyapunov. Quando eu calculo essa derivada aqui, é legal vocês fazerem uma vez na vida. A gente tem essa expressão. Então, aqui a gente tem um cara que é sempre positivo. Um menos aqui. Então, essa função de Lyapunov é negativa se esse cara aqui de dentro é positivo, né? Então, se esse cara daqui de dentro é positivo. Então, nesse exemplo, a região V ponto é menor que zero, é a região que x1² mais x2² é menor ou igual a 1. É uma interior da circunferência de raio 1, é a região que V ponto é menor que zero. Então, que é a minha região em azul. Então, naquele exemplo ali, vou fazer aqui no cantinho, a minha região em azul é a circunferência de raio 1. É a região que V ponto é menor ou igual a zero. No caso, ali é menor que zero, né? E o que seria a minha curva de nível, meu ômega c? Como eu estou usando essa função de Lyapunov aqui, x1² mais x2², vão ser circunferências. Então, qualquer circunferência que tenha raio menor do que 1 vai ser um conjunto positivamente invariante desse sistema. Então, eu poderia considerar qualquer valor de c menor do que 1, né? No caso, aqui, né, o maior conjunto invariante que eu consegui encontrar usando essa função de Lyapunov é a circunferência de raio tendendo a 1. Né? Então, se eu procurar aqui uma circunferência de raio, né, praticamente tendendo a 1, olha aqui, né, tendendo super, né? Perfeitamente. Aqui, então essa aqui seria uma região de atração para o meu sistema. Tá? Então, primeiro a gente tinha visto como que acha a região que V ponto é negativa, agora a gente está achando a região de atração vendo as curvas de nível da própria função de Lyapunov. Tá? Então, nesse exemplo aqui, de fato, a gente tem esse sisteminha aqui. Nesse exemplo específico, neste caso, essa região de tração é exatamente essa circunferência de raio unitário, o interior da circunferência de raio 1. Mas, como a gente viu no outro exemplo, nem sempre a gente acha a região de atração perfeita do sistema. Tá? Aqui a gente deu sorte, porque foi um exemplo muito bem copiado do Calil. Ok? Agora que a gente viu essa questão do conjunto positivamente invariante, vamos ver um outro teorema, que ele também é útil para essa determinação, até para a determinação de estabilidade do sistema, né? Antes de começar a falar do teorema, vou dar um exemplo para ficar claro o que eu quero dizer. Vamos supor que eu tenho esse sistema, né? Eu quero determinar, no primeiro momento, né, se ele é estável ou não. Então, vou determinar se V ponto é menor do que zero e em qual região, né? Então, vamos analisar a estabilidade. Vamos lá, vamos escrever aqui. Então, vou escrever aqui. Então, chutei essa função de Lyapunov, 1/4 sobre 4 mais x2² sobre 2. Vamos fazer a derivada dessa função de Lyapunov aqui para ver se ela é estável. Então, a derivada dela vai ser derivada em relação a x1, que é x1 ao cubo vezes x1 ponto, mais a derivada, que é x2 vezes x2 ponto. Então, isso aqui vai ser x1 ao cubo vezes x1 ponto, que é x2, mais x2, que multiplica x2 ponto, que é menos x1 ao cubo, menos x2 módulo de x2. Aqui esse termo eu vou cortar com esse. Então, eu tenho que ver ponto. Ele é menos x2 ao quadrado, módulo de x2. Muito bem. Esse v ponto, ele é menor ou igual a zero para todo x. Independente de x1 e x2. Aliás, independente de x1, né? Porque não depende de x1. E para todo x2, esse cara aqui é menor ou igual a zero. Ok. Isso quer dizer que meu ponto de equilíbrio, minha origem, é um ponto estável. Não posso dizer que é assintoticamente estável, porque eu não consigo achar uma região ao redor da origem em que V ponto seja estritamente negativo. Quando eu olho o desenho aqui, eu vejo que quando x2 é igual a zero, V ponto é igual a zero. Então, eu tenho aqui, vamos colocar em rosa, roxo, sei lá. Quando x2 é igual a zero, ou seja, em toda essa linha aqui, com exceção, não, com exceção de nada, não. Toda essa linha aqui, eu tenho que V ponto é exatamente igual a zero. Então, isso quer dizer que eu não consigo achar uma região fechada em torno da origem que V ponto seja estritamente negativo. Sempre, pelo menos 2 pontos, ele vai ser igual a zero. Então, não consigo provar a estabilidade assintótica.
Mas tudo bem, consigo provar que esse sistema é estável. Mas vamos supor que eu desejasse determinar a estabilidade assintótica. Né? Eu consigo fazer isso, só que com o auxílio de um outro teorema, depois de chegar nesse resultado aqui, que é o teorema de Lassalle. Então guarda essa figura e já volto para ela. Estava até aqui o teorema de Lassalle. Assim. Qual que é dentro do teorema de Lassalle? Então, vamos ler elemento a elemento. Seja ômega contido em D é um conjunto compacto e positivamente invariante. Então, ômega é um conjunto positivamente invariante que eu encontrei. Vamos vir aqui. Vou fazer o desenho do teorema do lado daqui, o teorema de Lassalle, para ficar separado do meu exemplo. Nossa, perfeito, né? Então, vamos lá. Então, seja ômega um conjunto compacto positivamente invariante. Então, eu achei o que no nosso exemplo anterior é aquele conjunto ômega C. Então, vamos supor que ômega é um conjunto compacto positivamente invariante. Então, trajetórias que estão aqui nunca vão sair daqui. Muito bem. Seja v de x uma função continuamente diferenciável, que v ponto menor que zero em ômega, porque senão a gente não conseguiria demonstrar. Ele até poderia ser positivamente invariante, mas essa função de Lyapunov não mostraria isso. No caso, vamos considerar uma função de Lyapunov que mostra que ômega é um conjunto positivamente invariante. E vamos supor que E seja o conjunto de todos os pontos em ômega, tal que V ponto é igual a zero, exatamente igual a zero. Então vamos supor que E é o conjunto. Então vamos supor que E, todo mundo aqui dentro, tá? Aqui eu estou fazendo meio exagerado mesmo. É o conjunto de todos os pontos em que V ponto é igual a zero. Né? Que é o nosso caso, essa retinha aqui. Vou dar exemplo. Beleza. E vamos supor que M seja o maior conjunto invariante em E. O que são conjuntos invariantes? São conjuntos que é trajetória. A gente falou no comecinho. Fica lá, tanto se a gente andar para frente quanto para trás no tempo. E duas estruturas mais comuns para isso, ponto de equilíbrio e círculo limite. Então, vamos supor que tenho M. Então, eu vou colocar essa cor de marronzinho bonito. Né? M é o maior invariante que esteja nisso aqui. Vamos supor que seja essa coisa louca aqui. Então, o que o teorema de Lassalle diz? Que toda solução que se inicia em ômega se aproxima de M para t tendendo a infinito. Então, o que o teorema de Lassalle me diz? Olha, eu posso ter toda uma região louca em que V ponto é igual a zero. Mas não necessariamente minhas trajetórias vão para essa região louca. O que vai acontecer aqui? Se eu tenho esse tipo de configuração, um conjunto positivamente invariante, dentro dele toda uma região que V ponto é igual a zero, trajetórias que estejam aqui, né, que se iniciarem em ômega, elas vão vir na direção aqui, né? Só que mesmo que V ponto seja igual a zero, o que isso aqui quer dizer? Que a curva de nível, ela, por esse instante de tempo, não vai se mexer. Que a curva de V, pelo menos naquele ponto ali, ela vai ficar instantaneamente parada. Mas pode ser que ela se mova um tantinho e a partir daquele outro ponto ela continue se movendo. Né? Já a gente vê com dados aqui o que isso quer dizer. Então, o que o teorema de Lassalle me diz é que essa minha trajetória vai acabar vindo parar em M e não em qualquer outro ponto minha região aqui, V ponto é igual a zero. Então, ela atravessa esse ponto e vem parar para esse conjunto M aqui, que seria o maior conjunto de invariantes dentro daqui. Então, o que o teorema de Lassalle me diz é que mesmo que eu tenha uma região aqui, V ponto é igual a zero, eu posso filtrar e saber exatamente onde minhas trajetórias vão parar. Será que ela vai parar em algum ponto aqui do V ponto igual a zero? Não, não é em qualquer ponto. Ele vai parar nos invariantes que estejam aqui dentro. Tá? Então, neste exemplo aqui, voltando para o meu exemplo na figura, então eu tenho o meu ômega, que é a região que V ponto menor ou igual a zero sempre. No caso aqui, ponto menor ou igual a zero. Nossa, não consigo acertar as cores, né? Para todo, no caso real, errata, na verdade é ômega contido em R2, ok? Ou contido igual. Porque sempre vai ser menor ou igual a zero, e a minha função de Lyapunov é radialmente ilimitada, então esse meu ponto é globalmente estável, então posso considerar que ômega é todo o plano de R2. Minha região E é a região ali em que V ponto é igual a zero, que seria toda essa linha aqui, só que eu sei que ele não vai parar em qualquer ponto aqui dessa minha linhazinha.
eu sei que ela vai parar no invariante que está dentro dessa linha. Quais são os invariantes que eu tenho aqui? Eu consigo ver que o único invariante que eu tenho aqui é o ponto de equilíbrio, que é a minha origem. O ponto de equilíbrio, M, é o meu único invariante. Então, o que vai acontecer aqui? Trajetórias que começam no plano real, no R2, pode até se cruzar aqui, no coisa, mas ele vai acabar atendendo, não sei se vai seguir assim, mas ele vai acabar com certeza atendendo a esse meu invariante aqui. Em outras palavras, eu consegui provar com o Lyapunov mais Lassalle que minha origem é assintoticamente estável. Yeah! Só o Lyapunov provava a estabilidade, com Lassalle eu provo a estabilidade assintótica agora. Essa que é dentro do teorema de Lassalle. Né? Faz sentido, né? Vamos pegar, por exemplo, o ponto aqui em que x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a 0. Esse ponto aqui. Vamos supor que a minha trajetória em algum instante está aqui. Então, por um intervalo de tempo, pelo menos instantaneamente aqui, que v ponto é igual a 0, a minha curva de nível ela não vai aumentar nem diminuir. A curva de nível vai ficar parada porque v ponto é igual a 0. Só que quando eu olho a dinâmica do meu sistema, que está aqui, x1 ponto é igual a x2, como que fica a dinâmica do meu sistema exatamente nesse ponto? x1 ponto é igual a x2, que é menos 2. Opa. Igual a menos 2. Não, desculpa. X1 ponto é igual a 0, porque x2 aqui dá 0. Então, ele não vai andar nada na direção de x1. Só que x2 ponto é igual a menos x1 ao cubo. No caso, menos 2 ao cubo, que é 8. Certo? Então, ele vai ter um gradiente aqui positivo para cima de tamanho 8. Então, o que vai acontecer com a trajetória aqui? Ela tem uma derivada para cá, vai sair dessa minha reta para cima aqui. Né? E uma vez saído para cá, eu sei que meu v ponto vai continuar menor do que 0. Então, ele vai continuar vindo aqui, chegou aqui. Vamos supor que aqui é o ponto menos 1. Errata, claramente aqui é x1 igual a 1. Então, nesse ponto aqui, eu sei que x1 ponto é igual a 0 e x2 ponto é igual a menos 1. Então, ele vai sair para o lado de cá, que é na direção x2 ponto igual a menos 1. E assim vai. Então, dava até para fazer essa análise, como que se comporta a dinâmica do meu sistema sempre que x2 é igual a 0, para ver que ele nunca vai ficar parado nessa região que o ponto é igual a 0. A curva de nível não decresce, mas ele não vai ficar parado também. O único ponto que vai ficar parado é na origem, que é o ponto estável aqui. Beleza? Então, esse é o teorema de Lassalle para vocês. Então, o segundo teorema de invariância. O último teorema de invariância, que é legal falar, é o tal do teorema de Poincare-Bendixen, que ele é legal para a gente verificar a presença de ciclos limites no nosso sistema. Né? Então, vamos supor que eu tenho um conjunto M, que é um conjunto fechado de pontos espaçados, né? Tal que M não contém nenhum ponto de equilíbrio, ou contém apenas um ponto de equilíbrio que seja instável, ou nó ou foco, que seja instável, tá? E M contém um conjunto positivamente invariante. Se o conjunto M satisfaz essas duas condições, então ele contém uma trajetória periódica, contém um ciclo limite. Qual que é a ideia desse teorema aqui? Vamos fazer mais desenho. Nossa, o desenho fica tão bonito, né? Nessa coisa. Então, vamos supor que eu tenho M. Esse M ele contém um conjunto positivamente invariante, ou seja, trajetórias aqui não vão sair desse meu conjunto M, tá? Só que, por outro lado, ele não tem nenhum ponto de equilíbrio, ok? Então, no caso de não ter ponto de equilíbrio, minha trajetória não ia parar em lugar nenhum, né? Não ia ficar parada em nenhum ponto específico. Ou vamos supor, que é até mais fácil de enxergar, que ele tem um ponto de equilíbrio, só que é um ponto de equilíbrio instável. Esse ponto de equilíbrio ele é instável, ele vai expulsar trajetórias próximas dele. Tá? Então, a gente tem uma situação aqui interessante, porque meu conjunto, ele contém conjuntos aqui positivamente invariantes, só que eu tenho uma trajetória, um ponto de equilíbrio só que é instável. O que está acontecendo? Minhas trajetórias não vão sair de M, mas também não vão ficar
nesse meu ponto aqui. E não vou ficar em nenhum outro ponto parado, porque só tem esse ponto de equilíbrio aqui, não vai ficar parado em outro ponto. Então, se não sair dessa trajetória, também não fica parada, e trajetórias nunca se cruzam, que a gente já viu, então minhas trajetórias estão fadadas a tender para um ciclo limite. Vai ficar eternamente num ciclo limite aqui. Tá? Então, trajetórias aqui vão tender para esse ciclo limite, trajetórias aqui de dentro vão tender também para esse ciclo limite, né? E assim por diante. Então, a presença de um ciclo limite, essa ideia é como se fosse um sanduíche. Eu tenho um elemento que está expulsando trajetórias e outro elemento que está segurando trajetórias. Né? Sei que não vão ficar parados, então vai ficar rodando em alguma trajetória aí. Né? Então, um exemplo para a gente chegar a isso seria desse sistema aqui, que eu vou passar meio rapidão. Então, suponho que tem essa função de Lyapunov para esse sistema. E quando eu faço análise da função de Lyapunov, eu sei que v ponto é menor ou igual a zero quando 2x1² mais 2x2² é maior do que 3. Então, com v ponto, ele é maior do que zero, ele é menor do que zero, para fora de um círculo unitário, de um círculo de raiz de 3 sobre 2. Então, fora desse meu círculo, normalmente a gente está vendo dentro da circunferência. Então, a gente está vendo aqui que tem essa circunferência de raio 2 raiz de 2 sobre 3. Errata, claramente, circunferência raiz de 3 sobre 2. Né? Só que meu v ponto é menor do que zero para fora dessa minha circunferência. Né? Então, minha região ali que a gente estava chamando de região azul, ela é azul para fora dessa minha circunferência. Né? E a minha função de Lyapunov, as curvas de nível são circunferência. Então, se eu pegar qualquer outra circunferência aqui, né, por exemplo, a circunferência de raio maior aqui, finge que isso aqui é uma circunferência concêntrica, né, ela está contendo um conjunto positivamente invariante. Né, porque, tipo, por exemplo, a trajetória que começa aqui, ela vai acabar sempre diminuindo a curva de nível. Tudo bem? Então, ela contém um conjunto positivamente invariante. Né? Então, ele acaba sendo um conjunto positivamente invariante também. Só que eu tenho aqui, né, de uma análise anterior aqui, eu sei que a origem é um foco instável. Então, eu tenho a origem, que é um foco instável, que está aqui. Vai expulsar trajetórias de maneiras, né, circular, que é um foco, só que é instável. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma região que está trazendo trajetórias para dentro e um ponto que está expulsando trajetórias para fora. Então, o que vai acontecer? Eventualmente, esse cara vai acabar indo para um certo ciclo limite. Se vai ser exatamente aqui dessa circunferência, aqui eu fiz no limite da circunferência, não tenho certeza se vai ser no limite da circunferência, tá, gente? Pode ser que não seja. Mas eu sei que essa coisa aqui vai ter um ciclo limite dentro desse meu conjunto verde aqui, que eu vou chamar de ômega til, né? Porque só para, né? Então vai ter um ciclo limite aqui dentro, tá? E fazendo os testes, a gente de fato que ele tem um ciclo limite dentro de uma circunferência aqui, que nesse caso, nesse meu exemplo, eu peguei uma circunferência de raio 2, né? Então, nesse circunferência de raio 2, ele tem um ciclo limite bonitinho ali dentro. Tá saindo as trajetórias aqui, manda lá. Então, essa é a ideia do Tanner e Poincaré-Bendixson. Beleza? Também usa os conceitos de variância para determinar, no caso, o ciclo limite. Beleza? Então, a gente viu aqui 3 teoremas de invariância. Teorema para determinar conjuntos positivamente invariantes, usando a função de Lyapunov. Teorema de La Salle, que me diz para onde que vão as trajetórias caso eu tenha regiões em que v ponto é igual a zero. E o teorema de Poincaré-Bendixson, que diz como que a gente pode conseguir encontrar ciclos limite no meu plano de fase. Beleza? Então, é isso daí. Valeu, gente. Até mais.